gostaria de te convidar a abrir a Escritura Sagrada no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Nós estamos acostumados a ler Ezequiel 37. Vale de Ossos Secos. Mas hoje nós vamos ler Ezequiel 47, que é as consequências positivas de Deus no tempo de avivamento. Amém? Ezequiel 47, versículo 1 em diante, diz assim o texto sagrado: Ele me conduziu novamente à entrada da casa, e eis que águas emergiam do umbral da casa, correndo para o oriente, porque para lá estava voltada a fachada da casa. E as águas emergiam do lado direito da casa, ao sul do altar. Ele me retirou para o norte e me fez dar uma volta até o exterior, pelo caminho que dava para o oriente. E eis que as águas saíam do lado direito. O homem saiu para o oriente com o cordel na mão e mediu 1000 cúbitos na minha versão, côvados na versão de vocês, e me fez passar pela água, que me chegou até o tornozelo. Outra vez mediu 1000 cúbitos e me fez passar pela água, que me chegou até os joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pela água, que me chegou até a cintura. Logo mediu 1000 côvados ou cúbitos, e já era um rio, pelo qual não pude passar, porque as águas haviam crescido e só se podia passar nadando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, esta é a tua palavra, e a tua palavra ela é suficiente para fazer a distinção dos pensamentos das nossas mentes, para fazer a separação da alma e do espírito, para ir até a divisão das juntas e das medulas. E esta palavra sozinha, que produz o efeito para o qual ela está sendo enviada sem a ajuda de mãos humanas, ela é suficiente para nos ensinar o caminho que o Senhor quer para as nossas vidas como igreja do Senhor nesse tempo. Peço ao Senhor que se revele a nós, revele a tua graça a nós, revele a tua glória a nós, revele, Senhor, as tuas intenções a nós, ó Pai, e nos fortaleça, nos oriente, nos molde ao teu caráter, para que possamos, ao ter a sua revelação, que possamos aplicar a tua revelação na nossa vida, enquanto temos a oportunidade de estar aqui. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pode tomar os vossos assentos, por gentileza? Falar de Ezequiel é falar de um período muito difícil do povo hebreu. Israel estava em cativeiro babilônico. Nós já sabemos que Israel, por causa dos seus pecados constantes, Israel muitas vezes ele era levado a juízo por Deus, a quem eles deixavam de adorar, para adorarem a outros deuses e para andarem em outros caminhos. Nós vamos perceber no livro de Ezequiel que a história contada é de um profeta que é levantado em meio a uma grande apostasia. Apostasia tal que os próprios sacerdotes que ministravam na casa de Deus, eles estavam adiante do povo, ministrando o culto a Jeová, mas nos bastidores eles ofereciam sacrifício e culto a outros deuses. Nós vamos perceber no capítulo de número 8 de Ezequiel, que Deus pega Ezequiel, leva para os bastidores da casa e fala: Ezequiel, olha o que esse povo está fazendo fora da vista pública.
E ele revela a Ezequiel mulheres que choravam fora do altar, choravam por Tamuz, que era um deus de fertilidade. Mostrava os sacerdotes ministrando culto, queimando incenso e fogo e acendendo o altar, mas não para adorar o eterno, o Senhor dos exércitos, mas para adorar a entidades demoníacas que estavam implementadas no povo hebreu em virtude da cultura babilônica, porque o povo não era babilônico, era o povo de Deus. Mas uma vez estando andando em terra babilônica, o que acontecia era que os costumes do culto aos deuses babilônicos eram implementados junto ao culto ao grande Deus e Senhor dos senhores. E o povo tinha muita dificuldade em fazer a distinção daquilo que era culto a Jeová e daquilo que era culto aos demônios. E nós percebemos que vai passando o tempo e aquilo vai se agravando. Se você tiver um tempo para ler o livro de Ezequiel com o devido cuidado, você vai perceber que o capítulo 16 de Ezequiel é um dos capítulos mais pesados de toda a Escritura Sagrada, porque Deus chama a Israel de prostituta cultual, e ele descreve o culto que Israel ministrava como um culto de prostituição que as prostitutas ministravam diante de outros deuses, Baal, Astarote e os deuses babilônicos. Deus estava irado, Deus estava chateado com aquela qualidade de culto. E aí ele pega o profeta, leva o profeta para um vale de ossos secos, no texto que nós todos conhecemos, e ele mostra para o profeta qual era a visão dele, Deus, em relação ao povo que era chamado pelo seu nome. E a visão que Deus tinha era a visão de um vale de ossos sequíssimos. Para Deus, aquela situação espiritual era sinônimo de morte total e absoluta, a ponto de Deus perguntar ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? O próprio Deus estava pensando se valeria a pena ou não colocar vida de novo naquilo que estava morto. Não era uma prática pontual de Deus. Nós vamos nos lembrar que quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, e estava atravessando o deserto para ir em direção a Canaã, a terra prometida, nós vamos perceber que chegou um certo tempo que o povo se contaminou com o culto que era ministrado pelas nações que estavam ao seu redor. Vocês vão se lembrar que Israel levantou um bezerro de ouro no deserto, enquanto Moisés estava sobre o monte, buscando a face do Eterno para receber as leis que seriam seguidas pelo povo de Deus. A ponto de Deus, naquela ocasião, dizer: Moisés, esse povo é tão duro, é tão obstinado, esse povo não me respeita, que para mim é melhor se eu destruir todo esse povo e fazer um projeto de novo através de você. Deus propôs a Moisés: eu mato todo mundo e eu faço tudo de novo, porque eu não suporto o culto que esse povo me oferece. E o que acontece? E por que eu trouxe o texto de Ezequiel 47? É porque nós fazemos parte de uma geração que vive um cenário muito semelhante ao cenário de Israel na Babilônia, porque o mundo nunca foi tão confuso, o culto nunca esteve tão corrompido, a igreja nunca teve tão pouca identidade para realizar o culto com Deus. As pessoas sequer sabem o que é um culto a Deus, porque nós temos uma grande dificuldade de saber separar
aquilo que é movimento, daquilo que é avivamento. Nós achamos que quando nós viemos à igreja todos os domingos, conforme a gente fazia no passado, né? Alguns de nós vieram até da igreja católica, tiveram os olhos abertos, aceitaram Jesus, mas as práticas continuam as mesmas. A gente vem conforme a gente vinha na missa todos os domingos pela manhã. Então nós passamos até a nossa missa evangélica. Então nós viemos todos os domingos com a mesma expectativa. Quem sabe Deus poderá usar alguém naquele lugar para ministrar sobre a minha vida. E é como se nós estivéssemos buscando uma injeção semanal de adrenalina para poder suportar a semana seguinte, até quando dá. E quando chega na quinta, na sexta-feira, nós já perdemos tudo aquilo que foi ministrado no domingo anterior na nossa vida. E nós começamos a buscar de novo alternativas no mundo para preencher o espaço que está vazio dentro da nossa alma. E nós ficamos esperando a oportunidade do próximo movimento, no próximo culto, no próximo domingo, na próxima vigília, na próxima campanha. E nós vamos vivendo 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos essa mesma vida de evangélicos de Araque, na verdade, porque nós não viemos para ofertar a Deus o culto que Deus exige de nós, porque nós estamos na expectativa de que Deus oferte a nós alguma coisa no culto, porque chegamos tão vazios, tão distantes da presença de Deus, que é necessário que alguns paguem o preço, que alguns façam o que tem que ser feito, que alguns ministrem alguma coisa diferente, para ver se eu sinto um arrepio na espinha, para ver se eu sinto um mover na minha vida, porque aquele mover me sustenta durante aquele tempo, mas depois eu volto para casa e eu volto a brigar com o cachorro, brigar com o marido, brigar com os filhos, mentir, enganar e fazer tudo aquilo que eu fazia antes do culto do domingo. Oh glória! Às vezes eu fico pensando que talvez fosse melhor que todo domingo tivesse Santa Ceia, porque todo domingo que tem Santa Ceia, parece que o sábado e a prévia da Santa Ceia, parece que é o momento que nós mais buscamos a conexão, porque a gente tem aquela palavra que nós aprendemos lá dos antigos, que diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Então nós vemos para o culto de Santa Ceia, e no culto de Santa Ceia parece que o fogo desce na nossa vida. Mas não é. É porque nós já estamos condicionados a esse movimento. E vocês vão perceber que há uma busca incessante por esse tipo de movimento, porque há pessoas que elas não estão preocupadas com a qualidade do culto que elas oferecem a Deus, mas como ela não tem a responsabilidade, então ela vem aqui num culto de fogo avivado, depois ela vai lá na outra igreja que tem um fogo avivado também, e depois ela vai na quinta-feira da vitória, na sexta-feira da tarde da bênção, no sábado do culto da mocidade, e aí ele vai pulando, ela vai pulando. Por quê? Porque há uma falta de saciedade nas nossas almas, e nós precisamos ficar tomando injeção como se fosse droga. Oh glória! E aí nós ficamos com aquela sensação de que nós precisamos de mais, vai faltando e nós precisamos de mais. A diferença é que, na verdade, nós precisaríamos ser um culto vivo ao Senhor na nossa caminhada, porque depois que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e que não há mais necessidade de ter a sacerdote para fazer libação pelos nossos pecados, mas nós temos livre acesso ao trono, seria muito importante para mim e para a sua vida que todos os dias nós vivêssemos um culto a Deus com a nossa própria vida. E aí nós vamos ver o texto de Ezequiel 47, eu vou entrar agora na mensagem,
Porque o texto de Ezequiel 47 é uma demonstração do que é necessário para que a gente saia do movimento e para que a gente entre no avivamento. Porque movimento é temporário, movimento é específico, movimento é legal, é importante, é bom ter. Porque a Bíblia diz lá no livro de João capítulo, na verdade João capítulo 5, que de tempos em tempos o anjo descia e ele movia as águas do tanque, e o primeiro que descia era curado. Mas o que me chama a atenção é que o movimento curava os enfermos. Agora tem o movimento das águas e tem o Jesus que chega ao paralítico, 38 anos acamado, e fala assim: você quer ser curado? Porque tem gente que quer viver o movimento. E a pergunta de Deus é: o que você quer? Você quer viver esse movimento de arrepio na espinha e de cantar bonito e sabe, aquela coisa que é gostoso, é bom demais, sem dúvida, eu gosto muito. Ou você quer ser o altar? Porque ou você ministra no altar, ou você se torna o altar. E aí, para se tornar o altar, meus irmãos, aí Deus tem um método que ele é infalível. E para quem vive o método, para quem anda no método, para quem aceita o método de Deus, existem consequências extraordinárias. Porque a gente vê o texto sagrado e pensa assim: nossa, Deus tem promessas tão lindas, né? Porque tu vai ver lá Isaías, Deus falando com o profeta: aleluia, se vocês quiserem e me ouvirdes, vocês comerão o melhor dessa terra. E a gente fica com aquele comerão o melhor dessa terra, mas a gente esquece do se quiserdes e se me ouvirdes. Oh glória! Então a palavra de Deus para mim, para você aqui essa noite é: ouça e aplique aquilo que Deus quer que você aplique na sua vida. Porque o mesmo Deus que estava insatisfeito com a condição espiritual de Israel na Babilônia, é o mesmo Deus que mostra o que ele quer fazer, que mostra o caminho para que ele faça, e mostra as consequências quando nós nos subordinamos, quando nós obedecemos aquilo que ele está colocando como direção na nossa vida. Nós vamos ver no capítulo 47 de Ezequiel que o homem, que era um anjo, que era uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus física, ele pega o profeta Ezequiel, que ele já tinha levado no vale, que ele já tinha levado na banda do Oriente, na banda do Ocidente, e fala assim: agora eu vou te mostrar, Ezequiel, o que é que eu preciso que o meu povo faça para poder usufruir de tudo aquilo que eu tenho para eles neste contexto que eles estão vivendo. E ele pega o profeta, leva às margens do rio Quebar e diz: agora eu vou mostrar para você qual é o caminho para que, ao invés de vocês viverem os movimentos, para que vocês vivam o avivamento. Porque avivamento, ele é constante, ele é perene, ele não oscila. O profeta Abacuque, no capítulo 3 do livro que leva o seu nome, ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua voz, e fiquei alarmado. E ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no meio dos anos a notifica, ou seja, aviva, nos tira do ostracismo, da frieza, da distância, e no decorrer do caminho, Pai, quando a gente oscilar, porque a gente é falho, notifica, nos exorta, nos mostra o caminho, não nos deixe perder a visão, oh glória. E quando o Senhor estiver irado, é assim que diz o profeta, na ira, quando o Senhor estiver irado justificadamente com os nossos pecados, o Senhor se lembra da misericórdia. E quando Deus nos traz para um contexto como esse, é porque a misericórdia de Deus alcançou vocês aqui essa noite, alcançou a minha vida aqui essa noite, e oxalá eu possa viver
o melhor que Deus tem na minha vida espiritual. E quem dera que todos nós aqui reunidos pudéssemos entender, nos entregar e viver realmente aquilo que Deus tem preparado para nós. Então Deus pega o profeta, leva as margens do rio e fala assim: eu vou te mostrar qual é o caminho para o meu povo se achegar a mim. E aí ele pega um cordel de medir, que é como se fosse uma fita métrica no nosso tempo, e ele mede 500 metros rio adentro. E para entrar 500 metros, o que o profeta precisa fazer? Ele precisa ter disposição para tirar a sandália do pé e molhar o pé na água. Oh glória! Você vai lembrar que quando Moisés encontrou a sarça no alto da montanha, que ele chegou na presença de Deus e ele viu a sarça que ardia e não se consumia, ele ouviu a voz dizendo: Moisés, tira o sapato, tira a sandália do pé, porque a terra que você vai pisar, essa terra é santa. E Deus aplica o mesmo princípio com o profeta Ezequiel, porque ele coloca Ezequiel às margens e fala assim: ó, o rio está aí. Se você quer viver o avivamento, a primeira coisa é ter disposição para se molhar. Oh glória! A primeira coisa é saber que não dá para andar em direção à minha presença, aleluia, sem se molhar, sem ser marcado. Oh glória! E ele diz: Ezequiel, entra nas águas, aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel entrou nas águas e as águas davam como que pelos tornozelos. Qual que é a característica de água no tornozelo? A característica de água no tornozelo é uma água que você não tem dificuldade de andar no começo, mas ela vai acabar molhando o teu short, vai acabar molhando outras partes do teu corpo. Você está andando nas águas e a água está espalhando. Então quem quer viver o avivamento tem que saber que precisa caminhar em direção à ordem de Deus, tem que saber que precisa andar em direção ao que Deus tem. E aí não importa se você tem 30 anos de crente ou se você tem 30 dias de crente, interessa é se você está disposto ou não está disposto a entrar dentro das águas que o homem te chama, aleluia. Porque, aleluia, o homem não pega Ezequiel e leva para dentro, ele diz: vem, oh glória, e Ezequiel vai, porque avivamento não é, aleluia, forçação de barra de Deus. Avivamento é para quem quer, aleluia. Então no mesmo tempo, no mesmo povo, pode ser que tenha alguém que esteja vivendo o avivamento de Deus e tem outro que está vivendo o movimento. Oh glória! A diferença é que quem está no avivamento consegue discernir aquilo que quem está no movimento não consegue. Quem está no movimento é Maria vai com as outras. Quem está no movimento dá glória porque a multidão dá glória. Quem está no movimento vive para onde, aleluia, todo mundo aponta, vai para onde a multidão vai. Foram esses mesmos que quando Jesus estava perante Pilatos, aqueles que haviam recebido os milagres de Jesus, visto as realizações de Jesus, foram os mesmos que disseram: crucifica-o e solte Barrabás, porque a multidão que vive o movimento não tem a percepção, aleluia, a respeito do avivamento. Oh glória! E Ezequiel entra para dentro do rio, e quando ele percebe que a água está nos tornozelos, ou seja, estou caminhando, está legal, Deus está comigo, eu estou sentindo Deus, estou começando a viver algo diferente. Aí o homem passa mais 500 metros para dentro da água e fala assim: anda mais, porque viver o superficial não é suficiente para Deus realizar uma grande obra. Então você entra mais fundo. Olha que eu vou te mostrar a próxima revelação, o próximo passo para que você vivencie na sua vida o avivamento pleno de Deus. Ezequiel entra e as águas começam a subir, e quanto mais a água sobe, mais difícil é para caminhar. E de repente, quando Ezequiel dá por si, as águas já estavam batendo nos joelhos de Ezequiel. E pastor, o que é isso, água no joelho? Você já percebeu que quando aparece alguém que está com fogo de Deus na vida, está animado para caminhar na presença de Deus, que sempre vai ter um fio do cão
querendo te tirar da visão, te afastar do propósito, te afastar da visão de Deus. O que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, não basta andar na minha presença de pé, você precisa andar de joelho na minha presença. Para viver o avivamento, você precisa buscar a minha face. Aleluia. E a Escritura diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aí você vai dizer para mim: ah, mas está falando sobre a sabedoria o texto. É verdade, Deus é quem tem a sabedoria, e a Escritura diz que Ele dá a quem pede a Ele. Ou seja, quando o sábio está falando a respeito da madrugada, ele está falando a respeito da busca por Deus. Oh glória! Então você e eu não vamos alcançar o avivamento assistindo a novela das 6, das 7, das 8. Nós não vamos conseguir alcançar o avivamento ficando a madrugada inteira no Facebook, no Instagram. Nós não vamos alcançar a plenitude de Deus gastando a nossa vida com as coisas transitórias dessa terra. Mas nós vamos começar a entender a profundidade de Deus quando os nossos joelhos estiverem dobrados na presença do grande eu sou, na presença do eterno. Meus irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui a respeito disso, porque eu sou crente, já falei isso aqui. Eu me converti em 1992. Eu tenho mais ou menos 32 anos de igreja, me converti criança, e eu já vi muita coisa. Mas uma das coisas que eu sinto falta, e toda igreja que eu vou eu sinto falta do mesmo jeito, é que na minha época, quando o culto estava marcado para começar às 8 horas ou às 7, uma hora antes, a igreja estava em peso, reunida naquele mesmo lugar onde haveria de ter o culto ao Senhor, e todos estavam com os joelhos dobrados, clamando a Deus, porque não dava para aceitar um culto mais ou menos, não dava para aceitar uma manifestação meia boca de Deus. O que nós queríamos, o que nós buscávamos era: Senhor, que nesta reunião haja batismo com o Espírito Santo, que nesta reunião haja curas, haja paralíticos sendo levantados, cegos voltem a enxergar, surdos voltem a ouvir, mudos voltem a falar. E eu vou dizer para vocês, com esses olhos aqui, que foram os mesmos olhos que estavam lá 30 anos atrás, eu vi a Deus fazer coisas que Ele não faz mais nesse tempo, porque a igreja, ela quer andar na superficialidade do encontro com Deus. Nós até queremos o avivamento, nós queremos, nós vamos botar o pé na água, nós vamos andar 500 metros sem problema. Agora, água pelo joelho já é complicado. E não existe poder sem a oração. Não existe resposta sem os joelhos dobrados. Eu lembro da época que os jovens admiravam os homens de Deus e as mulheres de Deus, porque eles tinham os joelhos calejados de orar a madrugada inteira, o dia inteiro. E nós falávamos: nossa, eu quero ser como aquela irmã ali, eu quero ser crente igual ela. Agora a gente sabe tudo do nosso fã-clube que a gente segue. A gente faz planos para comprar o perfume e as roupas de quem a gente segue no Instagram, mas a gente não tem mais referências espirituais. E aqui vai aqui uma machadada nas costas das irmãs do ciclo de oração aqui essa noite. Vocês têm a responsabilidade, meu Deus, de voltar a ser referência. Aleluia! Toda a vida nós dissemos, nós homens, tá? Nós dissemos: se não fossem essas irmãs, as colunas de oração da igreja, que seria da igreja? E nós somos pau para toda obra. Mas agora, para reunir
para ficar 1 hora de joelho dobrado, clamando a Deus pela salvação das almas, clamando a Deus por milagres, clamando a Deus para Deus levantar os próximos missionários. Nós perdemos essa identidade. E eu quero pedir ao Senhor essa noite que possa nos dar a oportunidade, aí eu falo para as irmãs e falo para nós obreiros, de voltarmos a ser referência. Tem gente que não dobra nem o joelho quando chega no culto, porque senão vai sujar a calça do joelho. Tem irmã que não dobra o joelho, ela senta e aí baixa a cabeça e diz que está orando, mas a mente está vagando lá no problema do marido, lá no problema do filho, lá no problema de amanhã que ela ainda vai ter que resolver. E o Senhor está aqui, porque não se enganem, Deus não veio para entregar nada aqui hoje. Deus veio para receber o culto que você tem que dar para Ele. Isso é culto. Isso aqui não é Porta da Esperança do Silvio Santos. Isso aqui não é a casa do presente. Isso é culto, lugar de adoração a Deus. E nós adoramos com a nossa voz, com a nossa mente, com o nosso corpo. Assim como diz o salmista: tudo que eu tenho e tudo que eu sou, adore ao Senhor. Glória a Deus. E como se não bastasse, e se já não fosse difícil o suficiente para Ezequiel, ele passa mais 1000 metros para frente. Meu Deus, eu tenho mensagem para mais umas 3 horas. Ele passa o cordel de medir, depois eu venho e prego o resto. Ele passa o cordel de medir mais 500 metros. E o texto diz que as águas estavam no meu texto de cintura, no teu texto talvez diga lombos, mas o fato é que as águas já estavam pelo meio das costas. Sabe o que significa isso? E por que é que nós não conseguimos gerar avivamento na nossa geração? É porque quando alguém se dispõe a passar pelo trilho e entrar na fase de joelhos, logo vem as pedradas em cima. Porque água pelos lombos significa chicote nas costas. É muito mais difícil andar em direção ao avivamento com água pelo meio da barriga do que com a água nos joelhos. Nos joelhos já é complicado. Vai atravessar a Lagoa de Araruama com água pelo joelho para ver se tu dá conta. Não dá conta não. Agora experimenta tentar atravessar com água nos lombos. Nós desistimos na primeira pernada. E Deus está desafiando, dizendo assim: passou pelo processo de oração, quer continuar andando em direção a mim, não espere facilidade. Não espere tapinha nas costas. Não espere tapete vermelho. Espere pedrada, perseguição, espere calúnia, espere mentira. Aleluia. Mas saiba de uma coisa, oh glória, quando você está seguindo as pegadas de Jesus, mesmo que você passe pelo que ele passou, todavia lá na frente, vocês lembram do texto que nós falamos aqui a última vez? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que nos currais não haja mantimento, oh glória, todavia eu me alegro nas perseguições. E é isso que Paulo diz: olha, eu fui açoitado com 2 quarentenas de açoite menos uma, passei por naufrágio, perseguição dos falsos irmãos, fui preso várias vezes, fui colocado em cadeias, mas eu me alegro na cruz. Eu me alegro porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Nós precisamos ter orgulho de andar na presença de Deus, mesmo que seja na contramão dessa terra. Aleluia. Ah, mas tu é quadrado. Ah, mas tu não quer. Ah, mas o mundo mudou. O mundo pode ter mudado o tanto que ele quiser. Mas existe um louvor que a gente cantava a vida inteira quando eu era crente, que dizia assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não
Cristo, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Oh, glória. E a Bíblia diz assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de mim. E a proposta de Jesus, ela é clara: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí eu te pergunto, quando você vai carregar a cruz, você carrega a cruz aonde? Carrega a cruz debaixo do braço? Carrega a cruz no bolso? Não, você carrega a cruz nas costas, é nos lombos. Oh, glória, é no lombo, é tomando pancada, tomando pedrada, sendo rejeitado, sendo incompreendido. Mas você sabe, eu já passei pelo primeiro processo, já passei pelo segundo processo, eu já estou aqui no terceiro processo, agora é para frente, porque para trás não dá para ir mais. E aí o anjo pega, estende mais 500 metros e fala assim: agora passa, Ezequiel, entra mais dentro do rio. E Ezequiel diz assim, aleluia, que o rio era tão fundo que não se podia achar, oh glória, e era rio para atravessar nado. Oh aleluia, o que Deus quer, aleluia, para a minha vida e para a sua vida essa noite é que nós aprofundemos no conhecimento de Deus, é que nós entremos em direção à dependência de Deus. Agora você já entrou no mar e você sabe que chega um certo ponto que, se você não tomar cuidado, a maré sobe, e quando a maré sobe, você vai procurar o fundo e você não acha o fundo, e quando você não acha o fundo, você passa a depender das ondas, aleluia, passa a depender da sua habilidade e a depender do impulso das ondas. Então entenda aqui, porque Deus te levou para andar com águas no tornozelo, Deus te levou para descer a oração de joelho, Deus te levou para aguentar as pancadas e as perseguições. Então você está preparado para andar na profundidade das revelações de Deus. E o que Deus quer não é gente meia boca, não é gente mequetrefe, não é gente que anda, aleluia, atrás de movimento. Deus quer que você seja o promotor e a promotora do avivamento dele nesse tempo. Deus quer que você seja, aleluia, o que ele determinou que você fosse: o sal da terra e a luz do mundo. E a palavra de Deus diz que não se pega a candeia e se coloca embaixo da mesa, a candeia fica em cima para iluminar o ambiente, para que todos os que estão no ambiente vejam o que está dentro dele. O propósito do avivamento de Deus é fazer com que a gente saia de debaixo da mesa e fique sob o lugar que Deus quer conosco. Deus quer que você seja referência. Deus quer que você seja, aleluia, aquele a ser imitado. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não se esquiva da responsabilidade. Ele não fala, imita Pedro, imita Tiago, imita João. Não, pode me imitar, porque eu vivo uma vida tal na presença de Deus, uma vida de tal renúncia, que se você tiver disposição para me imitar, você pode ficar tranquilo que você vai estar imitando a Jesus, porque eu imito a Jesus. A igreja foi colocada para ser farol nessa terra. A igreja foi colocada para ser referência nessa terra. Não se esconda, não fique dentro de casa, não se anule, não rejeite a responsabilidade. O anjo está chamando, passando o cordel, dizendo: quem quiser pode entrar, quem quiser pode entrar, quem quiser pode entrar. Agora quem tem medo, fica na beirada, espera, fica olhando. Agora quem tiver disposição, quem tiver propósito, quem tiver entrega, vai entrar dentro das águas e vai usufruir das profundezas que Deus tem para a sua igreja. Aleluia! Oh glória! 9h30. E eu estou nos 30% ainda, pastor Felipe. Veja bem, vamos levantar. Eu não vou seguir fora do tempo.
Vamos colocar de pé, por favor. Glória, aleluia. Oh, maravilha. Meu Deus. Manancial